e fiz o mestrado. E aí, ao final do mestrado, volto para Goiânia como desempregada, né, para trabalhar. E aí começa a minha jornada, né, muito ligada à educação. Então, eu comecei a trabalhar com 17 anos, quando os meus pais se separaram. E aí eu tive que deixar a escola para poder, então, conseguir manter a minha mãe e meu irmão. E aí é interessante porque minha mãe sempre disse, sempre motivou a gente a estudar. E aí era até interessante porque ela dizia assim, eu me lembro direitinho, eu tinha uns 11 anos, ela falava assim, olha, você estude, termine o 2º grau para ser funcionária do Banco do Brasil. Porque a gente ia até Buriti Alegre, que era a cidade de origem dela, né, de nascimento, e lá as 2 melhores casas eram sempre a do prefeito e a do gerente do Banco do Brasil. Então, na cabeça dela, já que prefeitura era difícil eu conseguir, então sim, bicho, vai virar, né, gerente do Banco do Brasil. Então ela sempre dizia isso, mas aí assim, ela sempre batalhou muito para que eu pudesse estudar. O meu irmão já teve um pouco mais de dificuldade, porque o meu irmão era uma pessoa com necessidades específicas educacionais e na época, isso nos anos 70, nos anos 80, não havia nenhuma compreensão clara do que isso significava, não havia política pública, né, para isso. E aí o meu irmão, ele foi se tornando um aluno problema e isso levou o meu irmão, inclusive, a parar de estudar, né? E todo o foco da família virou para mim, porque eu venho de uma família que as pessoas não puderam e não tiveram condições de seguir nos estudos. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe tinham apenas, né, aquilo que à época era chamado de primário concluído, né? Então, hoje o 5º ano, né? Então eles eram pessoas que não tinham tido oportunidades e entendiam que eu poderia ser essa possibilidade, já que o meu irmão tinha virado um aluno problema e de aluno problema ele virou uma pessoa problema, porque na concepção, né, assim, da época, porque ele também não conseguia se adaptar ao mundo do trabalho por conta das dificuldades que estavam colocadas e não dele, mas das pessoas para com ele, né? Porque as pessoas não entendiam a especificidade da lógica dele, né? E aí, quando meus pais se separaram e as coisas foram complicando e eu tive que deixar, então, o ensino médio, a minha mãe tinha conseguido uma bolsa para mim, para eu poder trabalhar, e fui trabalhar no supermercado. E foi a primeira vez que eu emergi num espaço em que as pessoas entendiam, né, os meus colegas, que nós não podíamos estudar, que aquilo era um luxo, que estudo era para os filhos do patrão. Então, no supermercado, que é bem aqui perto, assim, inclusive eu ter comprado aqui teve a ver também com essa infância, né? Então, meus tios sempre moraram aqui na frente e o meu tio que arrumou um trabalho para mim aqui perto, que hoje não é mais o supermercado, mas existia um supermercado bem aqui perto, pequeno supermercado. Mas a gente era em torno de uns 16 funcionários. E ninguém tinha, ninguém estudava ou então tinha largado o ensino médio, isso era muito comum, né? Então, assim, eu era mais uma entre eles e que comecei também a entender que estudar não fazia muito sentido, né? Porque não era para nós, né? Porque eu já tinha me inserido num espaço que estudar não era mais para nós, né? E aí, quando a minha mãe se recuperou, a primeira coisa que a minha mãe fez foi, não, eu vou voltar lá na escola, vou conseguir a bolsa, você vai voltar a estudar. E aí eu voltei e terminei o ensino médio. Só que eu não consegui passar em medicina, que era algo assim, que era uma grande expectativa, né? E eu tive que voltar a trabalhar. E aí voltei a buscar trabalho no supermercado, que era a única experiência que eu tinha tido antes, né? Só que aí eu já trabalhando durante o dia, estudando à noite. E eu me lembro assim, e eu sempre, né, querendo fazer medicina, e chegava em casa e tentava estudar.
E eu me lembro de uma aula no cursinho, e que assim, nós estávamos lá, né, cerca de 60 alunos, todo mundo uniformizado, porque eram alunos trabalhadores. E aí nós estávamos uniformizados, eu lá, né, com a camisa do supermercado, né, com a logo do supermercado. E com muita dificuldade também, assim, para sair no horário certo, para chegar no cursinho, né? E eu me lembro que eu e uma amiga minha que fazíamos esse cursinho, a gente tinha dinheiro para comprar um pão com mortandela e dividir pra gente comer, né? E aí, numa aula, o professor falando, né, dessa questão da condição em que todos nós trabalhadores estávamos colocados, e que ele olhava para nós e aí ele foi trazendo, era um professor de geografia, ele foi mostrando para nós que toda aquela condição que a gente estava ali não era uma condição individual. E que o que fazia com que nós nos encontrássemos ali era a nossa condição de classe trabalhadora. E que essa classe trabalhadora, muitos que estavam ali, infelizmente não iriam conseguir passar no vestibular. Porque não existia política nenhuma na época, né? Isso a gente está falando de 92, 94, né? 94. Não existia políticas que te colocasse para dentro. E aí ele disse isso, e foi tão assustador. E aí ele perguntou assim, quem aqui quer fazer medicina? E eu levantei a mão assim, né? Eu, né? E aí ele olhou pra gente, né, que tinha levantado a mão, porque ele perguntou quem quer fazer medicina, engenharia e tal, e a gente, né, falou assim, cara, a universidade dificilmente vai ter espaço para vocês, porque a condição de exclusão está constituída. E vocês vão concorrer com pessoas que são das classes abstratas que estão lá, numa situação, né, de tranquilidade, estudando o tempo todo e estudando os melhores cursinhos. E vocês são alunos trabalhadores, vocês têm dimensão disso? E aí assim, eu falei, putz, não, né, eu não tinha dimensão. Eu acreditava que se eu estudasse ali sozinha e tal, que isso era suficiente. E foi então a primeira vez que eu falei, putz, o cara abriu meus olhos, né? Então isso foi me afastando, a minha compreensão de tudo que estava posto, do quanto a universidade era fechada, do quanto as questões estavam colocadas e da minha necessidade de trabalhar 8 horas, 9 horas e trânsito, porque até que chegasse ao trabalho e voltasse eram 2 horas, então assim, eu saía de casa 6h30 da manhã e voltava para casa, né, quase meia-noite quando eu chegava. Então se eu perdesse o último ônibus, não sabia como chegar. Então, assim, quando ele disse aquilo, eu fui embora, eu fiquei muito irada, muito irada. Eu falei, esse cara não sabe de nada, esse cara... Só que aí, sabe quando você vai também tomando uma dimensão? E aí eu me inscrevi para História naquele ano. Eu falei, cara, eu vou fazer licenciatura. Né? Porque deste lugar, talvez seja mais possível que eu me encontre, porque... Eu fui olhando e fui percebendo que a classe trabalhadora, ela buscava mais efetivamente a licenciatura, né? E aí eu fui me aproximando da condição de ser professor. E aí, claro, né, além desse cara que a princípio eu senti raiva dele, né? Mas assim, depois eu senti raiva do lugar que eu estava, eu fui me constituindo dentro desse espaço. E aí fui fazer, naquele ano eu passei, né, um ano depois eu passei no cursinho, fui para a Unesp, né, e com a ajuda assim, das pessoas, e aí lá eu militei no movimento estudantil, a princípio por causa de assistência estudantil, porque eu só tinha uma forma de ficar lá, por meio da assistência estudantil. E aí quando eu cheguei, o meu primeiro contato foi com assistente social. E eu cheguei de mala, eu me lembro direitinho, uma bolsa que eu tinha carregado da rodoviária até a Unesp. A Unesp era um quadrilátero muito parecido com o que é o IF, né, o Campus Goiânia. E aí eu cheguei lá e fui buscar, perguntei, olha, eu preciso de um lugar para ficar e eu não tenho dinheiro para pagar.
E aí o pessoal falou assim, vai falar com assistente social. E eu lá nem sabia o que era assistente social, foi a primeira vez que eu descobri o que era a importância de uma assistente social dentro da instituição, né? E ela se chama Fumier, era uma japonesa, e aí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu vim aqui, tô precisando ficar, me disseram que tem moradia estudantil, eu preciso ficar lá. E aí ela veio falando pra mim, né, que eu tinha que fazer um edital e tá. E eu comecei a chorar, e eu falei, Fumier, eu vou ter que voltar pra Goiânia, assim, eu não posso esperar um mês, onde que eu vou ficar? E aí ela foi muito gentil, assim, ela buscou uma outra servidora que era de Goiânia, explicou a ela a minha situação e essa servidora me levou até as pessoas da moradia estudantil, porque a Fumier não, né, ela estava ali para atender outras demandas, mas ela buscou alguém que me colocasse e aí foi então que eu fiquei um mês dentro da moradia estudantil como agregada, até que eu consegui, né, finalizar o processo do edital, aí consegui a vaga e fui, e junto com isso eu ganhei também uma bolsa de assistente estudantil. Então, assim, naquele momento, assim, eu falei, cara, eu comecei dentro da moradia estudantil, aquela é uma outra vida, né, você, parece que tudo lá, eu fui aprender o que era assembleia, porque tudo era decidido coletivamente. Eu achava aquilo assim, falei, gente, como assim, né? Então, desde como usar a geladeira até quem coloca o lixo para fora. Eu falei, gente, mas como assim, né? Que loucura! E é tudo voto e fazia discussão. Então, assim, minha primeira vivência com debate de assembleia, né? Debate político foi lá. Então, nesse sentido, eu fui... batalhei, né, dentro da dinâmica do movimento estudantil e aí fui me inserindo dentro desse processo e aí quando foi no momento do mestrado eu tive que voltar para Goiânia para poder ajudar a minha família, né? Então assim, durante todo o tempo que eu fiquei na Unesp, eu rapidamente né, entrei em contato com a pesquisa, descobri que a pesquisa era uma forma de me manter na instituição. Então, assim, eu tive CNPq, depois tive FAPESP, e a FAPESP era uma grana muito boa na época, me lembro, eu recebia R$330, né? Desses 330, como eu não pagava lugar para morar, né, eu guardava uma grana para alimentação, e aí, assim, ostentava, tive um computador que todo mundo usava na moradia, porque ostentei, falei, não, vou comprar um computador usado, até passando numa escola de informática. Perguntei, vocês não têm computador usado para vender? Não, rapaz, tem um ali que a gente ia descartar. Eu falei, não, me vende. E aí, foi por meio dele que eu e todo mundo que morava na casa fizemos os nossos TCCs, né? Então, assim, foi uma vivência política muito legal. E aí, depois disso, né, eu voltei para Goiânia, fui trabalhar, vim para trabalhar para ajudar a família, só que eu não recebi. Então, assim, eu arrumei trabalho, trabalhava pra caramba, só que houve problemas administrativos e, assim, eu trabalhava em 2 escolas e ninguém informou que eu estava dando aula e aí eu não recebi por 4 meses. E aí eu falei, pronto. E aí a razão pela qual eu voltei não adiantou, porque eu parei o meu projeto de mestrado para voltar para cá, né? Não prestei seleção naquela época, para voltar para casa, para dar condições de ajudar minha família, e eu virei um fardo para minha família, porque no final das contas não recebi. E aí foi então que, como a minha família conseguiu se resolver, eu virei e falei assim, cara, eu vou voltar para a Unesp para estudar. E aí voltei para a Unesp e preparei o projeto, né, assim, muito me sustentando com essa grana que eu tinha recebido depois de 4 meses, né? E aí passei com bolsa e fiz o mestrado. E aí, ao final do mestrado, volto para Goiânia como desempregada, né, para trabalhar, e aí começa a minha jornada, né, muito ligada à educação, né? Então aí eu começo a trabalhar
na UFG como professora substituta, e da UFG meu trabalho levou uma recomendação por uma professora que era professora da UFG e da Católica. Ela me indica, eu assumo disciplinas na Católica, é aí que eu vou para a área de teoria e vou fazendo essa dimensão e vou me entendendo muito dentro desse lugar, né, de pesquisadora, de trabalhadora na área da educação, mas ainda muito numa concepção de universidade, assim, muito dentro dessa dimensão, até que eu chego no IF. E aí um outro mundo se abre para mim, né, dentro de várias outras possibilidades de entendimento, né, da educação profissional tecnológica, que era uma coisa assim que... E aí engraçado que agora eu escrevendo memorial para cá, eu me lembrei que eu fiz no ensino médio, no ensino fundamental, eu fiz o meu minha sétima e oitava série, hoje oitavo e nono ano, na Escola Técnica de Comércio de Campinas. Então, assim, quer dizer, eu já tinha tido contato, né, com uma formação na área, né, profissional, só que, assim, lá eu fiz um trabalho, lá eu tirei um diploma de ensino fundamental ligado a secretariado, a administrativo. E aí, assim, eu escrevi e falei, nossa, eu passei por aquela escola, né? Quer dizer, só que era uma dinâmica muito diferente, porque a Escola Técnica de Comércio de Campinas, ela era uma escola que tinha verba pública, mas você pagava, né? Por conta do convênio, você pagava um valor um pouco a mais, né? Assim, você pagava um valor pequeno, mas pagava. E aí foi quando eu me dei conta, falei, putz, eu já tinha, né, tido contato com a educação profissional, né, no meu processo formativo. E aí eu falei, não, e eu tinha completamente me esquecido disso, né? E aí eu escrevendo, eu fui recordando, né? E é legal isso, porque você revisita, né? Porque no processo do memorial, você vai tentando construir um processo de subjetivação e constituição de classe trabalhadora, e dentro desse processo, que foi eu fui me descobrindo em espaços, assim, né, no processo rememorativo. Então, para mim foi algo muito surpreendente, assim, pensar em que momento eu me constituo dentro do lugar de entendimento que eu componho a classe trabalhadora, e depois em que momento eu me vejo enquanto um profissional da educação e todo o meu processo formativo ligado a esse lugar, né? Então é um pouco por aí.